A gente está, nesse período, falando, né, a igreja está apresentando estudos sobre família, né, e coube a mim falar sobre a responsabilidade de filhos, dos filhos. Não importa a idade, você é filho, então você tem responsabilidades, porque a gente pensa que é criança, adolescente, pré-adolescente, jovem, não. Você é filho, você tem responsabilidade. Eu tenho 56 anos, hoje, né? Meu pai está ali, eu tenho minhas responsabilidades como filho. Beleza, gente? Como eu acho que dentro da igreja as pessoas ainda precisam ter alguns conceitos, né? Estava até conversando com a Keila ontem, durante a tarde, a gente sentou junto, mostrei para ela o estudo, ela me ajudou. A Keila faz as conferências, né, nos erros de português ou alguma coisa assim. Eu sempre peço para ela conferir. E eu resolvi passar desde o início. O que é responsabilidade? Eu nunca tinha pensado nisso. O que é responsabilidade? O que é ser responsável? Eu me considero uma pessoa responsável, né? Eu tenho minhas responsabilidades. Isso é uma coisa que eu sempre passo para os meus filhos. Quando o meu filho mais velho fez 18 anos, a primeira coisa que eu falei para ele foi: agora você já pode ser preso. Agora eu não tenho mais nenhuma responsabilidade por você. Agora você é responsável. Se acontecer alguma coisa, é você que vai responder, não mais eu. Ele precisava saber que, naquele momento, ele se tornou uma pessoa responsável por ele. Que eu acho isso meio errado, né? Por que 18 anos? A responsabilidade você tem que ter bem antes disso. Conheço tantos jovens com menos idade responsáveis por tanta coisa, né? Mas, vamos lá. Eu encontrei essa definição na internet. Responsabilidade é a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Aí você que é jovem, não, mas eu tenho que responder pelos outros? Sim, em algumas circunstâncias você que responde. O pai responde pelos filhos, o chefe responde pelos funcionários, né? O dono da empresa também responde pelos funcionários. Eu acho que vocês já ouviram histórias como essa. Você sabe aquela função de repositor de supermercado? Eu trabalhei na faculdade um tempo, tinha um aluno que era repositor. Aí ele chegou um dia lá chateado, falei: o que aconteceu? Prenderam o meu gerente. Foi para a prisão, foi para a polícia. Mas por quê? Porque ele esqueceu de repor um produto e o produto estava vencido. Aí a pessoa que foi lá, comprou, denunciou. Mas não prenderam o funcionário, prenderam o gerente da loja. Porque ele era o responsável do supermercado. Então, nós temos responsabilidades, inclusive, pelos outros. Tá? Não tem como você fugir. E aqui a palavra diz que é obrigação. Você não tem opção. Você tem essa obrigação. Mas hoje em dia, como é que está essa geração de jovens aí? Não tem obrigação nenhuma. Não quer obrigação nenhuma. Não quer responsabilidade nenhuma. Não quer compromisso nenhum. Eu tenho umas histórias de jovens aí que é um negócio... É difícil para entender. Não sei se é por conta da minha idade, né, mas é difícil entender. Tá? Eu conheço uma empresária em Mogi, que ela trabalhou muito tempo na feira, ela vendia pastel. Então, eu morava no rodeio, eu ia lá comer um pastel toda vez. É sempre no final da feira, né, a barraca de pastel, então a gente sempre comia pastel lá. E ela teve uma oportunidade, hoje ela tem um lugar fixo, tem um ponto fixo, e está muito bem. Eu encontrei ela no banco, ela se lembrou, a gente começou a bater um papo, e ela disse que uma vez ela contratou esse jovem aprendiz para trabalhar com ela na pastelaria. Né? E na pastelaria é assim, é um rodízio, né? Uma hora um lava, outra hora um serve, outra hora um frita, e é assim, aí um descansa, a coisa tem um rodízio. E a moça que estava lavando a louça, ela chegou e falou: olha, agora você para e você vai lá e lava a louça. Aí o rapaz olhou para ela e eu: não, você vai lavar sim. Aí ele falou: não vou lavar não, se você quiser você vai lá e lava. Falou para a dona.
A dona virou para ele e falou assim, ué, se é para eu lavar, eu não preciso de você. Sabe o que ele falou? Ah, assim você me magoa. É muito sensível. A gente está vivendo uma geração de pessoas muito sensíveis. Você não pode dar bronca, você não pode xingar, você não pode ficar bravo, né? Uma coisa horrorosa, né? Eu gosto muito de, em casa, eu e os meus filhos, a gente gosta de filme de herói, né, Lucas? A gente gosta de filme de herói. Até os heróis estão idiotas hoje. Até bobo. Transformaram o Thor num imbecil. Você assiste aquele filme, ele é um idiota, um bobo. Chora no meio do filme porque tem crise. A mãe morreu, aí ele tem crise porque a mãe morreu. Jesus, que absurdo isso. Eu lembro, quando minha mãe faleceu, eu estava trabalhando, eu fazia plantão de madrugada, e ela foi um sábado, a gente estava com ela no hospital, aí eu fui trabalhar, e meu irmão ligou que ela tinha falecido. Eu lembro que nesse dia eu falei com o senhor, poxa, minha mãe é uma pessoa importante para mim, né? Como é que eu faço agora, Senhor? A voz veio, aquela voz mansa do Espírito Santo, e falou o seguinte, Cláudio, tudo o que ela precisava passar para você viver, ela passou. Tudo, ensino, exemplo, tudo. Fica tranquilo e não tive mais crise, amém, resolvido. Não é? Então, eu não entendo, essa geração está difícil, não quer responsabilidade nenhuma. Não quer emprego, mas não quer trabalho. Não é? A pessoa não quer trabalho, ela quer emprego. Mas isso é culpa da Constituição. Muitos dizem que a culpa é da Constituição de 88, que é uma Constituição que só tem direito, praticamente não tem dever nenhum. Estava até conversando com a Keila ontem, né? Você olha dentro do material didático do seu filho, você lê lá um material da escola dele, você tem o direito, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é só direito, não tem obrigação, não tem dever. Então, nós temos aí algumas gerações que aprenderam que não tem obrigação nenhuma. Não tem obrigação nenhuma. Difícil, né? Vamos lá. Saber antes de agir as consequências da sua vontade. Isso também está dentro da responsabilidade. Por isso, uma criança não pode ser responsável, porque ela não sabe as consequências. A partir do momento que ela entende que o que ela faz tem consequências, ela já é responsável. Então, por que 18 anos? Ontem a gente estava conversando com o Lucas, e o Lucas tem uma dificuldade em separar os seus horários, né? Esse é horário para estudar, esse é horário para o celular. A gente falou para ele, se você não se autodisciplinar, eu vou ter que disciplinar você. Não é bater, eu que vou ter que definir os seus horários. Nesse horário você vai fazer isso, nesse horário você vai fazer aquilo. Então, se você não consegue se autodisciplinar, Deus vai disciplinar você. Porque o Deus é um Deus cuidadoso. Amém? Amém. Vamos falar um pouquinho de livre-arbítrio antes, né? Fazer uma prévia. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Existe uma tendência no mundo de hoje a você cancelar o livre-arbítrio, dizer que ele não existe, que ele é uma ilusão, né? Que as pessoas não têm escolha. Ah, mas ele cometeu esse crime porque ele não tinha escolha. Coitado, olha o que ele viveu. Ele não tinha outra alternativa a não ser roubar, matar, pegar uma arma. Não é? Uma vez eu estava conversando com o meu irmão mais novo, o Vitor, e ele é colecionador de gibi. Foi, né? E a gente assistiu um filme, e a gente estava falando sobre esse filme, é o filme do Coringa. E nesse filme, assim, ele sofre tanto no filme que ele acaba virando um criminoso. Essa é a história desse personagem.
Aí eu falei, mas espera aí, o filme quis passar a ideia de que ele foi uma vítima, né? Eu falei, mas durante a vida desse rapaz, ninguém ajudou, ninguém apresentou uma palavra, ninguém ofereceu uma ajuda, nada. Ele não tinha escolha. Aí o Vitor falou, é mesmo, né? Não tinha escolha. Eu gosto de fazer esses comentários sobre esse tipo de coisa que eu assisto, porque eu provoco os outros a, poxa, sair um pouquinho da caixinha, sabe? Sair da caixinha, não ficar ali, né? Ver o que está por trás, porque tem muita mensagem subliminar. Hoje a gente está diante de uma guerra cultural. Dentro de filmes existem mensagens absurdas. Absurdas. Por exemplo, uma vez eu falei com o Lucas e o Gabriel, eles até riram, né, na sala. Tem um filme da Mulher Maravilha, no final, ela chega e fala, um amor venceu. Amor nada. O que venceu foi a espada que ela cravou no peito do bandido, pô. O amor venceu. Passa o filme inteiro matando, matando. Aí no final fala, um amor venceu? Pô. Mas a tendência é simplesmente dizer, o livre-arbítrio não existe. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Jesus falando isso. Mais uma vez ele está dizendo, é opcional, gente, é uma escolha. Em Apocalipse 22:17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sempre é uma questão de escolha. Escolha. Eu gosto de dizer assim, nós somos responsáveis, isso é um princípio que está na palavra de Deus, por fazer as nossas escolhas. Só não somos responsáveis pelas consequências delas. Certo? Eu ouço muito isso, até já conversei com o Gabriel sobre esse assunto. Tem muita gente que fala assim, meu tio fumou até 80 anos e não morreu de cigarro. Ele fez uma escolha, não é? Quem me garante que com você vai ser a mesma coisa? Todo mundo sabe aqui, eu acho que todo mundo tem a consciência de que cigarro faz mal para a saúde, não é? Você pode escolher fumar? Pode. Deus não vai descer do céu e bater em você porque você escolheu fumar. Vai? Só que Ele não vai te livrar das consequências do cigarro. Pode ser que você morra daqui a pouco, pode ser que você viva, mas você não escolhe o que vai acontecer com você. Amém? Terceirização, eu gosto de usar essa palavra, né? Nas reuniões de oração, nas reuniões de líderes, eu gosto de usar essa palavra. Por quê? Por definição, a terceirização, o significado da palavra é, a terceirização corresponde à transferência de um determinado serviço a uma outra empresa. Por exemplo, você tem uma indústria de automóveis, mas dentro dessa indústria existe o serviço de limpeza. A terceirização é você contratar uma outra empresa para fazer esse serviço. O Alexandre é empresário, ele é terceirizado para fazer serviços de elétrica, instalação elétrica em outras empresas. Então, isso faz parte aí do meio empresarial, dos negócios, isso é uma parte, isso é comum. Mas olha só, a Bíblia já falava em terceirização. No jardim do Éden, e chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a sua voz no jardim, porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quando te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que deste por esposa, ela me deu a árvore, e eu comi. Ele não só transferiu o pecado para a esposa, mas ele transferiu a responsabilidade dele. Você entende que você não pode transferir a sua responsabilidade para ninguém? Não é? Gente, quando você se converte, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade de
edificar o seu relacionamento com Deus e edificar o seu relacionamento principalmente com os da família. A gente espera que quando uma pessoa se converte, essa conversão cause um impacto no redor dele. E à medida que ele vai conhecendo a Deus, desenvolvendo a sua intimidade com o Senhor, esse impacto vai aumentando. A sua influência, aquilo que afeta as outras pessoas, vão trazendo essas pessoas. Esse indivíduo mudou. Mas se isso não acontece na sua vida, você tem que ficar preocupado. Porque a gente espera que isso mude. A gente espera, é uma coisa que está no coração de Deus. E a gente, quando começa a entender Deus e os seus propósitos, a gente começa a mudar. Essa é a ideia. Quanto mais intimidade, mais mudança. Quanto mais mudança, mais transformação. E as pessoas ao nosso redor são afetadas por isso. A música diz, nos tornamos responsáveis, né? Vem a obrigação. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O fato de você conhecer um assunto torna você responsável, não torna? Por exemplo, na área da medicina, o Dr. Pérez é médico. Isso torna ele responsável. Quem trabalha na área da medicina, enfermeiros, eles têm uma responsabilidade. Eu tive um professor de segurança do trabalho no colégio, e uma vez ele deu uma aula sobre como salvar uma pessoa, ou como se comportar diante de um acidente. Ele dizia assim, se você estiver numa estrada, acontecer um acidente, e acidentes de carro, muitas vezes a pessoa é projetada para fora do veículo. Então, você tem que chegar no ambiente e não deixar ninguém pôr a mão na pessoa. Porque ela pode ter alguma fratura interna, e se você mover, pode perfurar algum órgão interno. E ele falava assim, agora você é o responsável. Se você estiver diante de uma situação dessa, é isso que você tem que fazer. E não é que aconteceu? Uma vez a gente estava indo para a faculdade, né, a gente morava no centro de Campinas, a gente foi para a Unicamp de carro. Aí teve um acidente, foi horrível, o sujeito saiu voando pelo para-brisa do veículo, ficou lá estendido. Aí a gente saiu, todo mundo saiu do carro e foi lá fazer alguma coisa. Inclusive, o que estava dirigindo era amigo meu que estudou na mesma escola. Aí foi aquela, não encosta no rapaz, não encosta. O outro falou, não encosta, chama a ambulância e deixa a ambulância fazer o socorro. Nós nos tornamos responsáveis pelo aquilo que nós conhecemos. Imagina com relação à palavra de Deus, então. Então não vou estudar, porque assim eu não preciso ser responsável. Aí não dá, né? Então aí entra uma outra coisa. Mesmo que você não conheça, ainda assim você é responsável. Mesmo que você não conheça. Olha só. Lei de trânsito. Quando não tem sinalização de velocidade em determinada estrada, a velocidade já é determinada pela lei. Imagina que você está numa estrada vicinal, e você está em alta velocidade. Aí, por acaso, aparece um guarda e te multa. Pô, mas você estava acima do limite de velocidade. Ah, mas onde está a placa? Não, mas aqui não tem placa, é uma estrada vicinal. Mas eu não sabia, não interessa, você vai ser multado. Você vai ser multado. Então, se você não conhece, a responsabilidade ainda está lá. Pode ser que a punição seja menor, mas ainda ela existe. Amém? A multa vem. Agora vamos à família, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Na sequência desse texto, Jesus disse, em Mateus 15, 4-6, pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam,
que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Olha a malandragem. Não, mas é oferta ao Senhor. Que espiritual, né, gente? Está ofertando a Deus. Aí o pai precisa de ajuda, não posso ajudar porque isso aqui é uma oferta ao Senhor. Então ele dedica tudo ao Senhor, tudo vira oferta, e assim ele não precisa ajudar o pai e a mãe em nada. É tentar espiritualizar uma coisa que não tem sentido, é deformar, destruir a palavra de Deus. Na sequência, Jesus chama eles do quê? De hipócritas. Você sabe o significado da palavra hipócrita? O significado da palavra hipócrita é a máscara que o ator usa para representar um papel no teatro. Amém? E Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Já pensou, quem não conhece a palavra, quem não estuda, normalmente entra nesse tipo de engodo, não entra não? Nesse tipo de engano. Eu posso inventar qualquer regra. Você não estuda. Eu posso falar que está na palavra de Deus e você vai acabar fazendo. Aí a pergunta, você jovem, estuda a palavra de Deus? Estuda por você, não é só participar das reuniões com o Vanderlei. Você estuda por vontade própria, buscando ao Senhor. Aí trabalha o dia inteiro, sai do trabalho, vai direto para a faculdade ou para o curso, não sei. Imagina a seguinte situação, Deus se apresenta diante de você, jovem, que está nessa situação de trabalhar, estudar à noite. E aí, filho, tudo bem? Tudo bem. Conversa com Deus com o celular na mão, né? Que coisa horrível. Não arruma tempo para o celular, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para estudar a palavra de Deus, não tem tempo nem de assistir uma pregação. Usa o celular, pelo menos, para assistir uma pregação, para assistir um ensino, tem tanta coisa. Eu estava assistindo uma pregação do Luciano Subirá, ele trouxe uma frase do pai dele. Essa frase era a seguinte, na realidade foi um ensino, né, que o pai dele passou para ele. Se eu deixo de orar um dia, eu sinto falta. Se eu deixo de orar 2 dias, minha esposa sente falta. O que é honra? É devolver àquela pessoa o que ela tem por direito, tanto pelo que ela é, quanto pelo que ela fez. Eu extraí essa frase do Paulo Vieira. Ele tem uma empresa de educação, coaching empresarial. E eles têm uma cooperativa, eles têm um acordo, a palavra não é bem essa, mas eles têm uma ligação com a Universidade Cristã da Flórida. Eu e o Dr. Pérez já tivemos a oportunidade de sermos ministrados por pessoas dessa universidade. Tem muito brasileiro trabalhando lá. E eu achei interessante, porque ele separa honra e respeito. Honra e respeito. Quando eu honro meu pai, estou devolvendo ao meu pai o que ele já tem por direito, por ser meu pai, não pelas coisas que ele fez. Eu sou o que eu sou por causa do meu pai. Nós somos uma família de 3 irmãos. Um já faleceu, mas todos lavavam louça, lavavam roupa, preparavam comida. A gente não tinha tempo ruim, até hoje não tem tempo ruim. Nós 3.
Nós fomos ensinados a nos virar. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, que está ainda aqui, vai fazer 82 anos, mês que vem, dia 15. Eu nunca vi meu pai num bar. Nunca vi meu pai num bar. Eu lembro até hoje que a gente sentava na sala, eu sentava no colo dele, ele me tomava a tabuada. Que pai toma a tabuada hoje do filho? Ah, pai, tomar tabuada. Né? Mas eu lembro isso até hoje. A gente se divertia muito, viu? Em casa. Tem umas coisas que para mim é difícil, viu? Vou ser honesto para vocês. Meu pai, eu sempre chamei de pai. E eu vou ser franco, eu não sou amigo do meu filho. Eu sou pai, eu sou mais que amigo, eu sou pai. Eu gosto de ser chamado de pai. Eu não gosto de ser chamado pelo meu nome, eu não sou amigo dele. Eu sou pai. Então, eu não gosto que me chame pelo nome. Aliás, eu não gosto nem me chame de querido. Oi, querido. Assim, né, não lembro o nome. Oi, querido. Oi, amado. Oi, amado. Não, meu nome é Cláudio. Amém? É uma coisa minha. Pô, não estou aqui para ditar regra na família de ninguém. Amém? Mas eu me sinto muito desconfortável. Eu sou pai. Eu lembro uma vez da Maria Luísa, que ela falou assim, a gente estava conversando, as meninas reclamam, vê se é isso, Maria Luísa, que quando eu peço as coisas, eu quero que faça rápido. Aí a Maria Luísa falou, não, eu peço mesmo, porque quando elas pedem, eu faço rápido, lembra disso? Eu procuro atendê-las o mais rápido possível. Poxa, jovem, para de desprezar o seu pai. Para de desprezar o seu pai, sua mãe. Converse com os dois. Peça conselhos. Quantos conselhos meu pai me deu? Uma vez eu lembro, há muito tempo atrás, lembra aquela coisa de pirâmide? Lembra? Me ofereceram para entrar numa. Lembra disso até hoje, pai? Meu pai olhou para mim e falou, não entra que é fria. Mas a minha vontade, porque o dinheiro parecia assim, falei, poxa, vou comprar um carro. Aí eu falei, não, vou obedecer meu pai, e não entrei. Foi a melhor coisa que eu fiz, eu ia perder dinheiro. Quantas coisas você perde porque você não pergunta para o seu pai, hein? Fala para mim. Gente, o orgulho é uma droga. O que a gente tem que expressar pelos outros, dentro da família, como filhos? Gratidão. Seja grato pelo seu pai, pela sua mãe. Reconheça que você é o que é por conta do seu pai e da sua mãe, poxa. Seja gentil. Poxa, como trata mal, como tem filho que trata mal o pai. Mas ele é muito cruel, ele é muito opressor, ele não dá paz, ele me trata mal, ele é isso, começa a colocar defeito no seu pai. Mas a Bíblia não diz assim, se seu pai for bom, honra. Não está escrito isso. Está escrito isso lá ou não? Não interessa se o seu pai foi bom, se o seu pai foi cruel, não interessa. Para de inventar desculpa para não ter que obedecer a palavra de Deus. Honra teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. Vocês já perceberam como tem jovem que morre cedo? Hoje, quando você paga seguro de carro, o Vanderlei está aqui, sabe disso. Tem uma idade, quanto mais novo for, mais caro é o seguro. Porque se envolvem muito em acidentes. Respeito. Então, honra, a gente está falando da outra pessoa, certo? Respeito é nós, fala da gente.
Respeito é quando eu trato bem as pessoas, trato com honestidade. Honestidade, você está sendo sincera com essa pessoa, tá? Integridade moral, independente do que ele faça. Isso porque o respeito fala de mim, não dos outros. Eu respeito. Eu decido respeitar. Amém? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Você trata bem as pessoas, você vai ser bem tratado. Você trata mal as pessoas, você vai ser mal tratado. Aí entra em choque. Nossa, como ele foi grosso. Nossa, como ela foi ríspida. Aí fiquei magoado. É uma geração que não gosta de ser corrigida, né? Está indo para o abismo e não gosta de ser corrigida. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Causa e efeito. Aquilo que você plantou, você colhe. Não dá para você plantar abacate e colher jabuticaba. Amém? Obedecer. Eita, essa é difícil, hein? Essa é difícil. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Amém? Olha, eu já falei do exemplo de obedecer meu pai, o meu exemplo de obedecer meu pai, mas é obedecer no Senhor. Vamos entender isso. Se Ele mandar você mentir, você não vai mentir, porque a Bíblia diz que você não pode mentir. Você não vai cometer um crime, porque a Bíblia diz que não é para cometer um crime, mas é obedecer no Senhor. Amém, filhos? Amém? Ainda sobre obedecer, vamos parar um pouquinho nesse texto. Isso é um testemunho meu, aconteceu muito comigo. Aconteceu comigo. Relacionamentos dos filhos. Filhos, se seu pai chega para você e fala assim, olha, cuidado, esse rapaz não é para você, essa moça não é para você. Obedeça a seu pai. Eu vi umas histórias na internet de um rapaz, isso aí, eu não sei se é real ou não, eu creio que sim, porque foi a irmã desse rapaz que contou essa história. O rapaz queria fazer faculdade em outro estado, porque ele tinha uma menina lá. E o pai falou, não, você vai fazer no nosso estado. Se você fizer aqui, eu pago. Se você for para lá, eu não vou pagar. Sabe o que esse rapaz fez? Ele processou o pai. E pediu uma pensão. E ganhou. E o pai foi obrigado a pagar uma pensão para o filho estudar no outro estado. Isso vai dar certo? Não vai dar certo, gente. A gente não pode brincar, né? Depois de tudo que a gente viu de responsabilidade, de causa e efeito, de consequências, a nossa responsabilidade tem que vir à nossa cabeça e, sei lá, produzir um rebuliço e mudar a gente. A gente tem que mostrar a essa geração que nós somos responsáveis. Hoje, está em falta homens e mulheres que resolvam o problema. Vocês já perceberam? Eu preciso de um profissional que resolva o meu problema. Está difícil achar. Porque todo mundo transfere o problema para os outros. Se surgir um problema, corre atrás para resolver. Eu não sei no momento, mas eu vou procurar. Eu queria utilizar esse equipamento para fazer essa transmissão, porque eu queria
deixar lá em cima tranquilo as meninas, porque aqui eu faço a transmissão desses slides, tanto para a gravação quanto para o projetor. Então, os dois meios recebem o mesmo slide. Eu fui pesquisar para encontrar, e hoje, gente, é uma abundância de informações na internet. Você encontra tudo lá. Essa foi a minha oferta, porque eu comprei esse equipamento. Eu comprei, chegou na quinta-feira, eu vim aqui ontem, testei, funcionou, deu certo, estou aplicando. Vá atrás de resolver os seus problemas e para de transferir. Amém. Seja responsável. Amém? Não é porque você tem idade que você não é, viu? Nós somos responsáveis ainda pelos nossos pais, viu? Nossos pais idosos. Nós somos responsáveis. Amém? Cuidar, conseguir remédio, levar para o hospital. É obrigação nossa. Amém? Eu fui responsável pela minha tia até ela falecer. Eu fui tutor da minha tia até ela falecer. Amém? Eu tenho exemplos. Valdiva cuidou do pai e da mãe, Ney cuidou do pai e da mãe até falecer. E cuidou aqui dentro da casa. Montou um lugar para cuidar, trouxe uma enfermeira. Amém? Eu gostaria de orar por uma coisa bem... Parece que é básica, mas infelizmente a gente tem que orar por alguns assuntos, que é o básico do cristianismo, para que você tenha intimidade com Deus, para que você saia da sua posição de comodidade e ponha a mão na massa. E, por favor, entenda, existe um plano ideológico para transformar você num imbecil. Isso está nas novelas, está nos filmes, está em todo lugar. O seu celular é uma fonte absurda desse monte de besteira. E o poder de influência que isso tem, a gente não faz ideia. Esse dia eu estava numa reunião de oração aqui da igreja, eu tive uma visão, nem conversei com a Valdiva, mas depois eu conversei com a Keila. Eu tive a visão da seguinte situação. Imagina que você está preso numa floresta. Você não sabe como sair. Aí você toma um caminho. Daqui a pouco você volta no mesmo lugar. Você toma o caminho, você volta no mesmo lugar. Será que a nossa vida de crente não está desse jeito? Você precisa sair de uma floresta. Você está perdido na floresta. Aí você toma um caminho, você acaba voltando para o mesmo lugar. Volta para o mesmo lugar. Passa a vida inteira perdido na floresta, voltando no mesmo lugar, pedindo a mesma oração, falando os mesmos problemas, tendo as mesmas crises, o mesmo problema dentro de casa, o mesmo problema no trabalho, o mesmo problema de falta de dinheiro. Você começou a perceber que você tem alguma coisa errada na sua vida e que você precisa mudar? Não, você, isso aí é para mim, gente. Eu estou tomando algumas providências na minha vida, você precisa tomar na sua. Mude o caminho. Existe eu fiz um curso uma vez, numa faculdade, e o reitor deu uma aula, e ele disse o seguinte: se você fizer a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, você vai obter sempre o mesmo resultado. Tenta fazer diferente, porque senão, gente, como é que vai ser? 20 anos, 30 anos, 40 anos, com o mesmo problema. O mesmo problema conjugal, o mesmo problema com o filho, o mesmo problema financeiro, a vida inteira com o cartão de crédito destruído, no limite, dando dinheiro para banco. Gente, nós nos tornamos responsáveis. Amém? Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, porque nós precisamos reconhecer que o Senhor é soberano.
O Senhor é Pai, nós somos seus filhos, nós temos uma responsabilidade diante da tua presença, nós temos uma responsabilidade como filhos de Deus, salvos, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, jovens, adultos, idosos, não interessa, nós somos responsáveis. Que o Senhor venha alertando, Senhor, as nossas consciências no que diz respeito à responsabilidade que temos para com os nossos familiares, para com os nossos filhos, para com os nossos pais, para com os nossos irmãos biológicos, para com os nossos irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, desperta para que nenhum espírito de engano, Senhor, venha prevalecer nas nossas vidas, que o Senhor venha mostrando, Senhor, o tempo perdido, Senhor, em crises desnecessárias, em crises provocadas, em crises alimentadas por nós mesmos. Em nome de Jesus, Senhor, desperta, que isso desapareça de nossas vidas, que em nome de Jesus a gente assuma o controle delas, junto com o Senhor, na direção do Teu Espírito, que não haja nenhum desprezo à Tua palavra, nenhum desprezo ao Teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor, desperta de uma vez, que venha um espírito de arrependimento, arrependimento de não procurar o Senhor, de não pedir conselhos, de não procurar ajuda. É orgulho, Senhor, em nome de Jesus, derruba todo orgulho. Em nome de Jesus, que a gente tenha a humildade de pedir ajuda, primeiramente ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor, se a palavra está escrita, o Senhor não vai falar, porque o Senhor deixou esse texto para que a gente possa consultar. Se está escrito, o Senhor não vai falar, nós que temos que buscar. Então desperta a tua igreja, desperta a minha vida, desperta todos que estão aqui de buscar a tua palavra, de buscar uma revelação, de buscar até motivo, Senhor, uma oração para um determinado assunto que o Senhor venha trazendo dentro da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus de estratégias, de planos, de propósitos, de projetos. E a gente não quer estar fora dos seus projetos, Senhor, porque nós queremos a vida abundante, a vida de bênção, Senhor. Em nome de Jesus, que pare toda reclamação, toda murmuração, de assuntos que são repetidos a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, chega, que a gente vive em novidade de vida, em nome de Jesus. Amém.